Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor me ajude nesta noite na transmissão da sua palavra e que seja mais um estudo para a edificação das nossas vidas, né? Que eu também preciso cada vez mais. E que possamos, né, estar com os nossos corações, as nossas vidas no altar do Senhor. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento em que estou aqui para levar mais uma vez o estudo da sua palavra. Que o Senhor esteja me enchendo com o seu Espírito, para que a sua palavra alcance todos aqueles que irão ouvir. Sejam edificados, alimentados e que entendam a tua palavra e queiram obedecê-la e praticá-la. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje: A corrida para o céu. Ou a carreira para o céu. Melhor corrida, né? Então, nós vamos falar hoje dos atletas que correm, né, para alcançar um objetivo. Então, o que a Bíblia fala sobre esses tipos de atleta, né? O atleta mundano, né, o atleta do mundo, eles correm, né, com um objetivo. E o objetivo é alcançar uma coroa que será mais tarde abandonada, né? Mas esse atleta, ele se prepara, ele se policia, ele segue todas as regras que lhe é dada, né? Este atleta, ele, para alcançar, né, esta coroa, ou este prêmio, né, da terra, terreno, ele deixa de fazer muitas coisas, né? Deixa de se alimentar com aquilo que ele queria, né? Talvez uma pizza, uma feijoada e outras coisas a mais. Ele tem que preparar o seu corpo para que nada venha impedir dele alcançar o seu objetivo. Então, ele vai sacrificar muitas coisas que ele gostaria de fazer, né? Então, este atleta, ele vai dedicar completamente o seu tempo, né? A sua vida naquele exercício, naquele treinamento, naquele objetivo, porque ele quer alcançar. Ele quer alcançar a coroa, né? O prêmio. Ele quer alcançar o seu objetivo, que também não deixa de ser a fama, né? E o reconhecimento por aquele trabalho. Então, esse atleta muitas vezes deixa, né, de uma festa, um baile, né, uma balada, como dizem os jovens, né? Deixa de beber uma cervejinha e muitas outras coisas, né? A vida sexual tem que renunciar, e assim ele vai deixando muitas coisas que ele gostaria de fazer, né? Este atleta. E no mundo espiritual, este aqui é o mundo que nós vivemos, né? O mundo físico, o mundo humano, os atletas que querem, né, alcançar este objetivo, que é uma coroa terrena, né? Que é uma medalha. Ele quer ser o melhor. Se ele não for o melhor,
se ele não for o primeiro, não é muito bem recompensado. Então, ele não obterá o prêmio principal, né? Que é a coroa de ouro, que é a medalha de ouro. Então, ele vai se sacrificar para obter, né? Para ganhar este prêmio. Então, eu vou ler bem aqui em 1 Coríntios, dos versos, aliás, 1 Coríntios 9, dos versos do 24 ao 27, que nos diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corra também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu corpo e o reduzindo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo aqui estava falando da corrida para o céu, da corrida espiritual. Mas ele dá o exemplo de um corredor que está lutando para alcançar uma coroa terrena, né? Para alcançar uma medalha, né, de ouro, que é o primeiro lugar. Então, esse corredor, ele vai, não é? Esse atleta, ele vai fazer o máximo. Ele vai praticar tudo o que for necessário para ele alcançar esta coroa. Então, o verso 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, os que correm no estádio, né, na competição humana, os que correm, só um vai levar o prêmio principal, né? Só um vai levar a coroa de ouro. Só um vai levar a fama mais importante, né? Nos nossos dias nós temos as Olimpíadas, né? Nós temos o futebol. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Mas o que é mais falado é o primeiro lugar, né? Que é aquele que alcançou a coroa, o prêmio maior, né? A fama e todos os direitos que vêm com ele. Então, Paulo está dizendo aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Então, só um leva o prêmio principal nesta corrida humana, né? Para receber esta coroa humana, esta coroa que é dada pelos homens. Só um alcança o primeiro lugar, ou melhor, o lugar mais importante. Aí Paulo diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui ele já está falando para nós, não para corrermos esta corrida humana, mas a nossa corrida é diferente. A nossa corrida é para o céu, para alcançar a vida eterna. Então, nós somos atletas de Cristo, correndo para alcançar a coroa da vida. Aqui o verso 25, Paulo nos diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, os atletas humanos, né? Aqueles que estão correndo para receber um prêmio,
que é um reconhecimento, né, humano, de que ele é o melhor, se esforçou, deu de si o máximo, foi o mais esforçado, ganhou, teve mais condição física, né? Então ele vai chegar primeiro e vai receber este reconhecimento. E este reconhecimento é a coroa. Então, Paulo está dizendo: todo atleta em tudo se domina. Então, ele se dominou. Ele renunciou às coisas que iriam atrapalhar o seu objetivo. Então, comida tal não vai dar para mim, vai enfraquecer o meu corpo, vou rejeitá-la, vou renunciar. As festas não vai me favorecer em nada no fortalecimento do meu corpo, do meu físico, vou abandoná-la, vou rejeitá-las. Então, a vida nas farras, na bebedeira, né? Vou rejeitá-la, porque isto vai impedir de eu alcançar o meu objetivo, de eu alcançar minha coroa, né? Coroa terrena. Então, eles vão abandonando, eles vão renunciando. É isso que Paulo está dizendo. Todo atleta em tudo se domina. Então, eles se dominam, eles não fazem, eles renunciam. E Paulo continua: aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então, eles vão fazer de tudo para alcançar esta coroa. Então, vão ficar desejando comer algo, mas não vão comer porque aquilo vai atrapalhar no seu desempenho, né? Na hora da corrida, na hora da sua apresentação, dependendo do esporte que ele pratica, né? Então, ele renuncia aquilo. Seja na vida sexual, renuncia tudo. E ele está fazendo tudo isto para alcançar uma coroa corruptível. Quer dizer, uma coroa que vai se destruir. Uma coroa humana. Mas Paulo nos diz ainda: para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, a carreira destes atletas é uma carreira humana, para alcançar um prêmio humano que vai se destruir, que vai ser destruído, que vai ser esquecido no canto, né, da sua casa. Quando ele morrer, pronto, terminou. Ficou esquecido para sempre. Né? Então, Jesus diz que nós devemos correr não para receber uma coroa corruptível, mas alcançar, né? Nós vamos alcançar uma coroa incorruptível. Então, se esse atleta, que é uma pessoa que está lutando para alcançar uma coroa que é corruptível, que vai se desfazer, que vai se estragar, que vai ser jogada no canto, que vai ser esquecida, ele se nega a si mesmo, ele deixa de praticar as coisas que ele queria para alcançar o seu objetivo. Ele renuncia, né, essas coisas que muitas vezes queria tanto fazer, por uma coroa corruptível. Quanto mais nós, é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos renunciar tudo aquilo que está querendo nos atrapalhar também a ganharmos esta coroa que é incorruptível. Esta coroa é a vida eterna, é o céu, né? Então, esses atletas terrenos, né, eles correm com este objetivo e eles fazem de tudo. Paulo está dizendo que nós devemos fazer muito mais, porque na nossa carreira espiritual não existe só o mundo físico, existe o mundo espiritual
também tentando nos derribar, né? Ou nos derrubar, tentando nos tirar da linha de corrida, tentando nos tirar do caminho. Então, nós temos, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os demônios, é contra Satanás. E eles lutam dia e noite para nos tirar desta corrida, deste estádio, né? Eles lutam para nos tirar, para nos derrubar no caminho, para ficarmos caídos e não alcançarmos a nossa coroa. Então devemos ter cuidado, devemos renunciar àquilo que a carne nos oferece. A nossa carne, né? Os nossos desejos pecaminosos, né? A gula, por exemplo, a vida de pecado, né? Falar da vida alheia, odiar os outros, não perdoar e muitas outras coisas, né? Prostituição, né? Adultério, fornicação e outras coisas a mais. Então devemos estar atentos, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para que não alcancemos o nosso objetivo, que é chegar no final da corrida, que é chegar no final e receber a nossa coroa, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, verso 26, Paulo nos diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, Paulo está dizendo, assim corro também eu, não sem meta. Quer dizer, o cristão, ele tem uma meta a alcançar nesta carreira. A meta é a coroa da vida. A meta é o céu. Então, esta carreira não é só para Paulo, né? Ele já está lá, né? Nós ainda estamos nesta corrida. Então, a meta é para todos os filhos de Deus. A meta são para todos os cristãos. Devemos ter essa meta, esse objetivo, alcançar a coroa da vida que Jesus prometeu a todos aqueles que fosse fiel até o fim, né? Então, nós temos que correr. Nós estamos correndo. Enquanto não formos para a eternidade, ou Jesus venha nos buscar, nós estamos neste estádio, né? Correndo para alcançarmos esta coroa da vida. E devemos nos vigiarmos as nossas ações, vigiarmos os nossos pensamentos, vigiarmos os nossos desejos da carne, né? Vigiarmos aquilo que Satanás joga na nossa mente. Devemos repreender, devemos rejeitar tudo isso e olhar firme para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhando para Ele, clamando a Ele, que nos ajude a chegarmos até o final deste estádio, né? Então, o verso 26 nos diz ainda, Paulo assim nos diz, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, nós temos uma meta, um objetivo a alcançar, não como desferindo golpe no ar, quer dizer, sem nenhuma razão, sem nenhum objetivo. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta a alcançar, e essa meta é o céu, não é? O verso 27, ele nos diz, não esmurrando o meu corpo, ou melhor, mas esmurrando o meu corpo. Então, Paulo está dizendo aqui
que esmurrava o seu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que Paulo está nos falando aqui, né? Paulo está nos dizendo que ele esmurrava o seu corpo, quer dizer, dominava. Vinha aquela vontade de fazer as coisas erradas, ele dominava. Ele não se permitia fazer aquilo. Ele rejeitava. Era como aquele atleta terreno que estava renunciando aos prazeres desta terra para alcançar a coroa, uma coroa corruptível. E assim são todos os filhos de Deus. Nós renunciamos os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, os prazeres terrenos, para alcançar o nosso objetivo, que é a coroa da vida que Jesus vai dar para todos aqueles que correrem até o fim e vencerem, né? E só vai vencer quem permanecer firme até o fim, né? E essa firmeza é dentro dos padrões que Cristo nos deu. É na obediência da sua palavra, né? Então, se nós estivermos correndo, mas fora daquilo que Ele nos deu para guardar, não é? Para nos manter distante, que é o pecado, se nós andarmos fora das regras e não corrermos, por exemplo, se pecarmos, se por acaso cairmos, devemos imediatamente ir lá em João, 1 João 1,9 e fazer o que João está nos dizendo. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesta carreira em que nós estamos, né, para o céu, para alcançar a nossa coroa, aqui e acolá a gente cai, né, pela estrada, pelo estádio, ficamos no chão, mas devemos imediatamente nos levantarmos, bater a poeira e até onde o Cordeiro de Deus e fazer o que João diz, né, em 1 João 1,9. Arrependidos, pedir perdão a Jesus e continuar na carreira rumo ao céu. Então, não há tempo para ficar prostrado. Agora eu caí, eu pequei, eu fiz isso, meu pecado é muito grande. Deus não vai perdoar. Isso é mentira de Satanás. Ele não quer que a gente conclua a nossa carreira rumo ao céu. Ele quer que a gente fique prostrado, né, pelo chão, pela estrada, pelo estádio, né, pelo caminho, e não alcance o nosso objetivo. Então, Satanás é mentiroso e ele é o pai da mentira e nós não devemos ouvi-lo, e sim crer no que a palavra de Deus nos diz. E João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em Hebreus 12, do 1 ao 3, nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de tudo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui nos diz que nós devemos correr, devemos nos desprender das coisas deste mundo, devemos renunciar como aquele atleta humano que está correndo para receber uma coroa corruptível, uma coroa que vai se destruir. Nós devemos correr muito mais. Então nós devemos nos desprender do pecado, né? De tudo que está atrapalhando a nossa, está nos atrapalhando de alcançarmos o nosso objetivo, né? Então Paulo, ele nos diz isso, devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, nesta carreira, rumo ao céu, rumo à coroa da vida, devemos estar correndo, olhando para Jesus, né? Nos desprendendo, abandonando, renunciando todas estas coisas, todo mundo, todo o pecado que irá nos atrapalhar nesta carreira, né? Para que não fiquemos pelo meio do caminho. Como diz Paulo, né? Aqui no verso, ele diz assim: assim corramos também eu, assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Deixa eu ver bem que é acho que é o 24, deixa eu ver bem que é o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, e também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu corpo e o reduzindo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse versículo 27 aqui é muito interessante. Prestemos muita atenção. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está dizendo: eu não aceito fazer a minha vontade. Eu esmurro, quer dizer, eu domino. Eu não faço aquilo que eu quero. Ele já em outro capítulo ele diz, né?
aquilo que eu quero fazer, isto eu não consigo, mas o que eu não quero, isso eu faço. Mas aqui ele está dizendo que esmurrava, ele dominava, não é? Ele lutava contra ele mesmo, porque nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza do pecado, natureza carnal, e nós temos a natureza de Cristo, que é a santa, a perfeita. E há uma luta dentro de nós, porque a natureza carnal quer fazer as coisas da carne, que é prostituição, adultério, a glutonaria, é briga, é guerra, é assassinato e muitas, tudo de ruim. Mas a natureza de Cristo é a santa. E ela quer fazer o que Jesus faz, o que Jesus quer. Que é o amor, a bondade, a misericórdia, o fruto do Espírito. Então, por isso que Paulo está dizendo, mas eu me esmurro, quer dizer, eu luto comigo mesmo. Eu luto. Eu estou lutando comigo mesmo para me vencer. Por quê? Ele diz aqui, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, ele está dizendo, eu luto comigo mesmo, eu luto com os meus desejos, eu luto com a minha carne, com a minha natureza pecaminosa, decaída, para que eu não venha cair no erro, não venha ficar pelo caminho, não abandone a palavra de Deus, não venha eu ser desqualificado. E aqueles a quem eu preguei, ele diz aqui, não é? E desqualificado. Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quer dizer, ele pregou, ganhou muitas vidas para Jesus. Então, se ele não ficar firme, não permanecer até o fim nessa carreira, então ele não vai ganhar a coroa da vida eterna. Ele não vai para o céu. E aqueles que ele ganhou entrarão no céu. Eles vão firme. Se permanecerem, vão entrar no céu e ele não. É isso que ele está dizendo. Então, é esta a nossa carreira. Nós temos uma carreira. A carreira para a vida eterna. Nós temos uma coroa a receber. E esta coroa é a vida eterna. Mas só recebe esta coroa quem realmente renuncia tudo nessa terra. Renuncia a sua carne. Renuncia os seus desejos pecaminosos. Renuncia o seu eu. Renuncia a sua vida neste mundo. E Paulo diz que esmurrava, porque é difícil você renunciar àquilo que você gosta, que você ama. Mas esta é uma prova do amor que você tem por Jesus, por Deus. E você quer alcançar o seu objetivo, que é estar ao lado do Senhor, no céu. Então, o nosso objetivo é estar com o nosso Deus. E isso não há preço. Então, nós devemos fazer como Paulo. É renunciar os nossos desejos pecaminosos, né? Tudo que está atrapalhando. É meu trabalho? Está me atrapalhando na minha comunhão com meu Jesus, com meu Pai Celestial? Está atrapalhando na minha ida ao céu? Estou caindo pelo caminho? Pois eu vou renunciar. Então, seja o que for, devemos fazer como o apóstolo Paulo. E Jesus diz lá em Mateus 24:13, quem permanecer firme até o fim, esse será salvo. Ou melhor, esse receberá a coroa da vida. Então, que possamos, né, estar correndo firmemente
olhando para o nosso Salvador, que é Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Foi ele que consumou, não é? Foi ele que pagou o preço. Ele morreu, ele deu a sua vida no nosso lugar. Ele sofreu tudo. Então, aqui em Mateus, capítulo 6, nos diz assim, Mateus 6, capítulo 6, o verso 33 nos diz assim. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo nos será acrescentado se, em primeiro lugar, colocarmos Jesus no centro da nossa vida. Então, ele é o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa coroa, ele é a vida eterna. Ele é o nosso objetivo a ser alcançado, né? É fazer a vontade de Jesus até o fim. Capítulo 19 de Mateus 19, o verso 27, nos diz assim, 19 e 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, é isso que devemos fazer. Fazer como Pedro, fazer como os outros discípulos. Eles deixaram tudo. Eles deixaram seu trabalho, eles deixaram sua família, eles deixaram sua vida. Eles estavam lutando com a sua carne, não é? Pedro lutou muito, mas venceu, né? Pedro era muito, como é que a gente diz, valente, não é? Cortou a orelha lá do soldado romano, porque ia levando Jesus, mas ao mesmo tempo também se amedrontou e negou Jesus. Então isso é a nossa carne, e nós temos que lutar com ela todos os dias, e mais temos que vencê-la. Se cairmos, já sabemos onde é que vamos. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus, ele está sempre nos esperando, ele está sempre nos ajudando, ele está sempre nos abençoando. Então, devemos continuar nessa corrida enquanto estamos nesta terra. Só que nesta corrida para o céu, os atletas de Cristo, eles não alcançarão, não é somente um que alcança a coroa, são todos aqueles que chegam até o final da corrida. Os que chegam no final da corrida conforme as regras que Jesus deu, que é obedecendo a palavra dele, demonstrando o amor em obediência à palavra. Então esta pessoa vai receber a coroa. Só não pode ficar prostrado pelo meio da estrada, né? Não pode ficar caído. Se cair, tem que levantar e correr para o sangue do Cordeiro e permanecer firme. Se caiu de novo, levanta, confessa, arrependido, volta para o caminho, volta para a corrida, até chegar ao fim. Paulo disse, combati o bom combate, agora, vou ganhar a minha coroa. A minha coroa já está preparada. E que a minha e a sua também já esteja preparada. Nós ainda estamos nessa corrida. E devemos demonstrar que Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida. Ele é tudo, como ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Então, ele é tudo para nós. Ele está no centro da nossa vida. Ele é
o nosso objetivo a ser alcançado. É Ele quem vai nos dar esta coroa eterna, da vida eterna. A coroa de felicidade que é o céu, o gozo eterno. Já pensou? Então, continuemos, irmãos. Não desistamos. O nosso inimigo vai sempre querer nos derrubar, passar a perna nessa corrida aí, vai tentando nos derrubar. E se ele conseguir, então perdemos, né? Mas nós não vamos perder, porque quem já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo, não fica para trás. Então só fica para trás aquele que ainda não lavou, não se lavou no sangue do Cordeiro, não pediu Jesus para entrar na sua vida. E a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não fique longe dele, mas tenha vida eterna. E em João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus permanecem firmes até o fim. Aqui e acolá a gente cai pelo caminho, mas aí nós já sabemos o que fazer. E os outros irmãos, né, os outros corredores que realmente são deste caminho, estes corredores que realmente já entregaram a vida para Jesus, nos ajuda a levantar, porque eles não querem ganhar sozinhos. Nesta corrida para o céu, um vai ajudando o outro, né? Porque são todos que chegarem até o fim que alcançarão a coroa. Não existe só uma coroa, não existe só uma medalha. Todos que chegarem ao final receberão essa medalha. E é por isso que nós devemos ajudar uns aos outros nesta corrida. Esta corrida é para todos que querem, que creem em Jesus, que recebem Ele. Mas nós temos as nossas deficiências, né? Que é a nossa carne. E nós lutamos contra ela. Lutamos contra nossas emoções, que só quer as coisas erradas, né? Nós lutamos contra nosso inimigo. Jesus disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os demônios. E eles estão aí querendo nos passar a perna para nos derrubar, para nos deixar prostrado. Só que nós podemos nos levantarmos com a ajuda também dos nossos irmãos. E olhando para Cristo, e Ele também está nos ajudando. Não devemos desistir. Continuemos firmes. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa corrida. Jesus está voltando. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de desistir. Nunca foi tempo. Menos agora. Que possamos permanecer firmes até o fim. Porque aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida. Estes são aqueles que abandonaram tudo como os discípulos para seguirem o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo da sua palavra. E que possamos, Senhor, estar sabendo, que possamos estar atentos, Senhor, para o nosso inimigo, que ele trabalha dia e noite para nos tirarmos do caminho, desta corrida rumo ao céu. Que o Senhor nos ajude no discernimento, para sabermos quando o Senhor está nos usando e quando o inimigo quer nos usar. Que possamos repreender a nós mesmos quando quisermos fazer a nossa vontade carnal. Que possamos fazer como Paulo, nos esmurrarmos, dominar esse desejo, essas coisas ruins, Senhor. Que o Senhor nos ajude.
Eu lhe peço, Senhor, por cada um que irá ouvir, está ouvindo e irá ouvir esse estudo, que o Senhor os ajude nessa carreira. Se tem alguém já caído pelo caminho, que o Senhor o levante, que os outros corredores, que são os teus filhos que já te receberam de todo o coração, que ajude este corredor a levantar-se e se lavar no sangue do Cordeiro e continuar esta corrida, porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo lave toda a sujeira da enfermidade, porque a enfermidade vem porque o nosso corpo é pecador. E devido ao pecado vem tudo de ruim para nós. Mas que o Senhor limpe esta enfermidade, seja que enfermidade for, enfermidade da alma, que é a depressão, o medo, está repreendido no nome de Jesus. E que cada um venha se prostrar aos seus pés e não desista. Jesus está voltando. Que o Senhor nos abençoe. E se tem alguém que quer aceitar Jesus, que você convide ele agora para entrar no seu coração e venha para este estádio, venha para este caminho, venha para esta corrida e vamos correr juntos. Quanto mais corredor, melhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Então, se você entendeu esta mensagem e quer receber Jesus como seu Salvador, então convide ele para entrar na sua vida. Mande essa mensagem para frente. Mande para seus amigos, mande para seus parentes, mande para os seus vizinhos, quem você conhece, para que eles também sejam salvos, sejam edificados. Aqueles irmãos que estão fracos na fé, mande para eles. E assim todos possamos alcançar a vida, a coroa da vida, né? Que é o final da nossa jornada nesta terra. E Jesus está voltando. Que o Senhor nos ajude. Amém.